Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua casa. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui hoje para orar pela sua vida, pela sua família e também eu quero revelar para você o que Deus me mostrou. Irmãos, é muito forte essa mensagem que eu quero compartilhar aqui hoje e eu quero falar com você que muitas vezes as portas estão fechadas, parece que tudo está dando errado, como se você estivesse fazendo algo errado, mas na verdade pode ser algo novo que Deus está fazendo e você não está enxergando. Às vezes você está chorando leite derramado e está se esquecendo de que se você levantar os seus olhos, tem um banquete celestial te aguardando. É isso mesmo, essa é a maneira de Deus trabalhar. Muitas vezes você não sabendo disso, você se frustra, você começa a achar que tem algo errado, você começa a achar até mesmo que Deus se esqueceu de você. Mas não existe uma mentira maior do que essa. Irmãos, Deus não nos abandona, Ele está sempre perto, sempre pronto para nos atender. Só que a Bíblia diz que nós devemos dar um passo em direção a Deus e Ele dará um passo em nossa direção. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores. Então, esse é o nosso papel e o meu objetivo aqui é que todo dia, na oração da manhã e da noite, Deus fale com você. Amém? Eu até me lembrei aqui de um episódio que aconteceu na minha vida. Eu estava trabalhando para uma empresa multinacional, uma empresa que nem é do Brasil, e aquilo ali trazia um sustento para mim, para minha esposa. A gente era recém-casados e estávamos confortáveis na nossa situação. Até que um dia, irmão, sabe o que aconteceu? A minha esposa teve um sonho. Na verdade, sim, aparentemente era um pesadelo, porque nesse sonho ela sonhou que a moça da empresa estava entrando em contato comigo, só que dessa vez pelo Skype. A gente conversava muito pelo WhatsApp, mas dessa vez ela queria uma reunião pelo Skype, que é um programa, né, onde a gente grava vídeo e tal. E nesse sonho a moça estava finalizando o trabalho nosso. Ela estava simplesmente me demitindo. Irmãos, quando a minha esposa me contou isso, eu falei, misericórdia, tá amarrado. Isso aí não é de Deus não, isso aí foi um sonho qualquer, mas a minha esposa falou, não, meu bem, foi um sonho muito real. Então assim, se prepare porque eu tô achando que Deus vai fechar essa porta. Irmãos, vocês não vão acreditar. 2 dias depois, essa moça da empresa me mandou uma mensagem no WhatsApp marcando uma reunião no Skype. Poxa, irmãos, a gente nunca tinha feito reunião nesse programa e então decidimos marcar essa reunião. Eu confesso que eu já estava orando, pedindo para Deus me dar forças, porque era o nosso único sustento. Deixa que eu vou terminar essa história aqui, calma aí. Sabe o que aconteceu? A moça falou para mim que estava cortando custos, cortando gastos. E então ela simplesmente encerrou da noite para o dia. Eu não tinha seguro-desemprego, eu não ia receber nada mais do que eu já tinha recebido. Irmãos, o meu coração quase saiu pela boca porque eu pensei, eu sou recém-casado, a gente não tem dinheiro sobrando na conta. E foi uma luta, irmãos, eu confesso, fiquei com o coração muito apreensivo, mas deixa eu te contar o que aconteceu. Eu então não estava conseguindo nem gravar os vídeos aqui para o canal, eu já tinha o meu canal aqui do YouTube, e o meu coração estava muito acelerado. Foi então que eu decidi ir na cidade dos meus pais, que é aqui perto, e eu fui para lá para refrescar a cabeça. Chegando lá, Deus, irmãos, Ele não deixou nem virar meia-noite. Quando eram umas 11 horas da noite, o meu irmão, ele me propõe um trabalho junto com ele e junto com o meu pai. Irmãos, ou seja, já não dormi zerado, certo? Ali Deus já trouxe um sustento, pelo menos provisoriamente. E foi nesse tempo, irmãos, que Deus foi abrindo outras portas. Depois disso também eu escrevi o meu primeiro livro, Momento com Deus, e para a glória de Deus, milhares e milhares de pessoas foram alcançadas, transformadas. Inclusive, todos os meus livros estão na minha loja virtual, presentecristão.com.br. Então guarde esse nome, Presente Cristão. Mas enfim, irmãos, sabe o que aconteceu? Olhando hoje para trás de tudo que Deus fez, eu percebi que Deus fechou aquela porta porque eu estava muito acomodado e Deus tinha algo maior para mim. E eu me lembrei de uma passagem lá de João capítulo 15, onde Jesus disse que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. E nós somos os ramos que estão ligados nessa videira. Todo ramo que está ligado nessa videira e que não dá frutos é cortado da videira, mas todo ramo que está ligado na videira e dá frutos,
A Bíblia diz, o próprio Jesus disse que o pai, então, o agricultor, ele poda para que dê mais frutos ainda. E aí eu te pergunto, será que você não está sendo podado porque Deus quer que você dê mais frutos ainda? Essa é a questão que eu quero trazer aqui hoje, na mensagem de hoje. Eu vou falar sobre o maná, eu vou trazer aqui, irmãos, um ensinamento valioso. Você nunca mais vai esquecer essa mensagem e o melhor, você será transformado de uma vez por todas em uma nova pessoa, com uma nova mentalidade, e você vai ter paz no seu coração. Eu creio que através da oração de hoje, Deus vai tirar esse peso espiritual. Nós vamos orar aqui quebrando todo o mal, toda a amarra de Satanás. Nós vamos buscar a Deus primeiro, encher o nosso coração de fé e depois nós vamos orar em família, amém? Em família da fé. Por quê? Jesus, quando ele estava ensinando as pessoas, alguns chegaram para ele e disseram: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora te esperando. Sabe o que Jesus falou, irmãos? Ele apontou o dedo para os discípulos e ele disse: esses aqui, são os meus irmãos, é a minha mãe, essa aqui é a minha família, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Amém? Eu espero que hoje você saia daqui fazendo a vontade do Pai e com certeza você vai colher muitos e muitos frutos. Glória a Deus! Então vamos começar. Eu só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal. Clique no botão embaixo do vídeo inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer aí do lado, dá uma olhadinha e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Então vamos começar. Eu quero relembrar com você aqui agora um dos momentos mais importantes na história de Israel. Na verdade, foi um dos momentos mais tensos, um dos momentos também de maior desafio, porque o povo de Israel estava há 40 anos no deserto. Para pensar, 4 décadas, irmãos. E eu sei que tem gente que está me ouvindo aqui agora que nem tem 40 anos de idade. Ou seja, é uma vida inteira que eles ficaram ali andando em círculos no deserto. E durante todo esse tempo, a Bíblia diz que eles acordavam de manhã, eles saíam da tenda e lá estava o maná prontinho. Sabe o maná? Aquele pão que descia do céu. E a Bíblia até conta como que era esse pão. Ele era branquinho, ele era doce e ele era tipo um bolo de mel. Ou então ele tinha um sabor de azeite leve. Eu imagino que deveria ser muito gostoso, só que o interessante é que o povo de Israel não precisava plantar aquilo ali. Eles não precisavam regar, não precisavam colher. Era como se fosse o vale-refeição sobrenatural de Deus, sabe? E todo dia era a mesma coisa. Esse pão descia do céu. No começo, eles acharam maravilhoso. Eles ficaram espantados e disseram: o que é isso? Que coisa grandiosa! Mas então o tempo passou e aquilo foi se tornando apenas um alimento de sobrevivência, porque tente imaginar milhões de pessoas no deserto sem ter uma comida de verdade. Então Deus, ele deu essa graça para aquele povo e então finalmente, depois de 40 anos, eles atravessaram o Rio Jordão e eles iriam pisar na terra prometida. Ou seja, o sonho de uma geração inteira se realizou. E sabe o que aconteceu logo depois que eles tiveram essa grande vitória? Eu quero ler com você o que está escrito em Josué capítulo 5, versículos 10 ao versículo 12, mas preste muita atenção a cada detalhe. Olha só o que a Bíblia diz. Enquanto os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, eles celebraram a Páscoa na noite do 14º dia do primeiro mês. E no dia seguinte à Páscoa, eles comeram produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados. E, no dia em que eles comeram dos produtos da terra, o maná parou de cair. Os israelitas nunca mais comeram maná e naquele ano alimentaram-se dos frutos da terra de Canaã. Olha isso aqui, irmãos, que interessante. Eu não sei se você reparou, mas a Bíblia diz que de repente o maná parou. Ou seja, não teve um aviso prévio, não teve um profeta dizendo: atenção, guardem a comida porque no mês que vem já não vai ter mais. Façam um estoque porque amanhã já não vai ter mais maná. Irmãos, não aconteceu nada disso. Foi simplesmente uma troca que Deus fez justamente no momento em que eles comeram o fruto da terra prometida. Para pensar, de repente o céu amanheceu vazio, já não tinha mais aquele bolo descendo do céu. Irmãos, eu quero que vocês imaginem agora o desespero de algumas pessoas. Alguém deve ter saído da tenda com a cesta na mão, olhando para o chão daquele deserto e não tinha nada para ser colhido. E eles devem ter pensado assim: será que Deus esqueceu de ligar a torneira da bênção, né? Será que Deus está bravo com a gente? Porque todo dia, pense, irmãos, 40 anos recebendo aquela comida sem falhar.
Eu fico imaginando, né? Porque muitas vezes Deus fica em silêncio, parece que Deus não nos dá uma resposta, parece que a gente estava tão acostumado a ter revelações de Deus e de repente tudo muda. E o interessante, irmãos, é que o maná ele não parou por castigo, mas na verdade é porque Deus estava querendo promover aquele povo. E eu sei também que muitas vezes a gente costuma achar lindo o maná, né? A gente fala muito bem dele, achando que aquilo era um banquete. Mas como eu disse para você, o maná era um alimento de sobrevivência. Era um alimento para quem estava perdido, para quem não tinha um endereço fixo. Então o maná era como se fosse uma comida de criancinha na fé. Deixa eu te explicar uma coisa, as pessoas não precisavam fazer nada, irmãos, não precisavam de esforço, as pessoas não tinham que esperar chover, elas não tinham que tomar cuidado para a praga não comer e depois colher, ou seja, o maná chegava ali na boquinha deles, era algo que as pessoas não precisavam fazer nada. E por que eu estou falando disso? Porque quando a gente é novo convertido, muitas vezes Deus faz coisas que depois Ele não faz mais. Eu me lembro quando eu me converti, irmãos, eu sentia muita presença de Deus. Guarde isso que eu estou te falando. Eu sentia muito mesmo assim a presença, a glória. Eu chorava, sabe? Eu ia nos cultos e era uma paz tão grande. Irmãos, eu queria sair abraçando todo mundo porque eu estava sentindo algo maravilhoso e eu queria que todo mundo experimentasse. Mas aí o tempo foi passando e de repente eu não sentia mais aquela glória, aquela presença. E muitas vezes eu achava que tinha algo de errado comigo, sabe? Eu achava que eu devia estar em pecado ou que Deus estava bravo. Mas hoje, irmãos, olhando para trás, eu entendo que Deus estava me ensinando a viver pela fé, a confiar, a tomar decisões, mesmo sem ver uma saída. Amém? E Deus também está falando com você agora aí, Deus está te mostrando por que muitas vezes as portas se fecham e você fica desesperado. Sabe, eu sei que tem pessoas agora que estão pensando assim, mas pastor Antônio Júnior, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu perdi o meu emprego, eu perdi a minha saúde porque eu ando doente, muito ansioso, muito preocupado, aquela ajuda mensal parou. E pastor, como o senhor disse aí, eu não me sinto que Deus está me promovendo. Na verdade, eu acredito que eu estou sendo rebaixado, porque não é possível tudo dar errado na minha vida. Irmãos, eu entendo essa dor porque eu já passei por isso em alguns momentos. E o sentimento de abandono, ele é verdadeiro mesmo. Mas deixa eu te falar algo com muito amor e também com muita responsabilidade. Deus, Ele espera que você amadureça, amém? Enquanto você é menino na fé, enquanto você não passou por todo tipo de situação, você ainda não cresceu como deveria, e Deus, que é um Pai perfeito, um Pai amoroso, Ele não quer que você fique tomando leitinho espiritual, Ele quer que você coma uma comida sólida, como disse o apóstolo Paulo. E Deus, Ele faz isso não porque Ele não te ama, mas porque Ele sabe que você já está caminhando, você já aprendeu a andar. Então, quando a Bíblia diz aqui que o maná parou de cair, era Deus dizendo para aquele povo: olha, vocês estão prontos, as suas mãos agora podem trabalhar, vocês têm forças para produzir. Então, irmãos, quando Deus encerra um ciclo, é porque tem algo grande e maravilhoso. E eu estou aqui hoje para ser boca de Deus na tua vida, para te dizer, não desanime, não fique olhando as circunstâncias. Eu sei que talvez na sua vida específica você está passando por um grande deserto, parece que não tem nada de bom mais que vai acontecer com você. Mas Deus, irmãos, é maravilhoso, tudo que Ele faz é para o nosso bem, amém? E eu quero só ler mais uma outra passagem aqui que mostra exatamente a maneira de Deus trabalhar na nossa vida. Eu sei que você já ouviu palavras, já ouviu mensagens a respeito do profeta Elias. E tem uma passagem na Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 7 ao versículo 9. Olha só o que a Bíblia diz, eu quero ler para você. Diz assim, Algum tempo depois, o riacho secou, pois não chovia em nenhum lugar da terra. Então o Senhor disse para Elias: levante-se e vá morar em Sarepta, perto de Sidom. Eu dei ordem a uma viúva daquele lugar para que lhe forneça alimento. Amém? Eu quero mostrar para você o que aconteceu nessa situação aqui, para você ver como Deus cuida dos seus filhos. Deixa eu te explicar. Elias, ele estava escondido perto de um riacho, porque naquela época quem governava era o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Era um povo muito idólatra, eles não queriam saber de Deus, inclusive eles perseguiam os profetas. E Deus estava escondendo então o profeta Elias naquela caverna, e ali ele bebia água fresca porque tinha um riacho ali do lado, e ele estava sendo alimentado por corvos que traziam carne.
Olha que interessante, Deus estava fazendo uma entrega todo dia ali para ele, de forma confortável, ele estava seguro, escondido da maldade do rei Acabe, mas então aqui a Bíblia diz que o riacho secou. Olha que desesperador o que Elias deve ter passado, porque todo dia ele percebia que o riacho ia secando, afinal de contas não estava chovendo em lugar nenhum da terra. E eu imagino que ele deve ter orado: Senhor, manda chuva, nem se for nesse lugar aqui onde eu estou, Senhor. Por favor, Deus, faz um milagre aqui. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Irmãos, Elias tinha orado para que Deus não mandasse chuva sobre toda a terra, mas ele estava aqui nessa terra, certo? E ele sofreu também as consequências, é normal. Nós estamos, por exemplo, em um país que está passando por um momento difícil, um momento de crise, e nós também muitas vezes sofremos as consequências disso. Mas, irmãos, Deus tem um escape para cada um de nós, amém? Você crê que Deus tem um escape para a sua vida? Ele tem um novo caminho, um novo sonho, um novo futuro para você? Então, olha só o que aconteceu com Elias. Aqui a Bíblia diz que de repente o riacho secou. Eu fico pensando que se esse riacho não secasse, Elias iria ficar morando ali na caverna para sempre. Ele ficaria acomodado, recebendo o básico, mas pelo menos ele não passava fome, ele não passava sede. Irmãos, a falta de água no riacho foi um empurrão de Deus para que ele vivesse o sobrenatural. Sabe por quê? Ele foi até uma casa de uma viúva e lá Deus multiplicou o azeite e a farinha da viúva, e mais tarde Deus usou o profeta Elias para ressuscitar o filho daquela mulher. Então, o maior milagre na vida de Elias não aconteceu no conforto do riacho, aconteceu depois que a fonte secou. Aleluia! Irmãos, olha que palavra poderosa. Os maiores milagres, os melhores dias da sua vida vão acontecer depois desse deserto que você está passando. Aleluia! Nós vamos orar daqui a pouco. Eu quero muito que Deus faça uma obra linda na sua vida. Eu sei que você talvez esteja vivendo esse momento tão pesado, tão difícil, porque talvez uma amizade que você tinha tanto apoio emocional, de repente se esfriou. Talvez a pessoa já não conversa mais do mesmo jeito com você, ou então você tinha um dinheiro que agora você está vendo esse dinheiro ir embora a cada dia. A reserva que você tinha está indo embora. E aí você fica olhando para isso e você fica pensando, né? Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Senhor, faz um milagre, Deus. Por favor, Senhor, se levante em meu favor. Mas, irmãos, Deus ele pode estar movendo as peças, porque Ele sabe que se não for dessa maneira você não vai crescer. Irmãos, Elias, o profeta Elias, que era um homem de Deus, hein? Ele precisou passar pelo teste, o teste da mudança. Ele precisou ser provado na sua fé. Então receba esse convite de Deus hoje para sair dessa situação, começar a viver milagres que você nunca viveu. Talvez você pense assim: pastor, mas eu tenho muito medo, pastor, porque tem muitos gigantes na minha vida, assim como a terra prometida. E realmente, irmãos, na terra prometida tinha gigantes, tinha muralhas, tinha muitas guerras. E quando eles recebiam o maná, não tinha nada disso, era só pegar e comer. Mas, irmãos, o maná não tinha o sabor da vitória. Irmãos, o maná significava mesmice, significava que eles caíram na rotina, e Deus está nos chamando para viver algo novo e sobrenatural. Glória a Deus! Eu poderia contar vários e vários exemplos do que aconteceu na minha vida. Muitos momentos em que eu achei que não tinha mais saída, mas hoje eu estou aqui para te dizer: Deus vai fazer uma coisa maravilhosa na sua vida. Amém? Mas para que isso aconteça, eu preciso te falar uma coisa muito séria, mas com todo o carinho do meu coração eu preciso te falar: cuidado com a ingratidão, cuidado ao ficar reclamando demais. Sabe, muitas vezes Deus já está te abençoando e mesmo assim você está com a mentalidade de escravo no deserto. Você está achando ruim, você não quer mais aquilo e você então fica desesperado para experimentar uma coisa nova. Só que, irmãos, não podemos passar na frente de Deus. Deus, ele tem um tempo perfeito. Então, não saia desse emprego antes da hora, só saia quando você tiver uma direção de Deus, certo? Se você entende que chegou a hora, é tudo bem, mas não tome decisões precipitadas, porque ao longo da minha caminhada cristã eu já percebi muitas pessoas que tomaram decisões sem pensar, por impulso, e hoje elas se arrependem. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente reclama daquilo que a gente tem, mas a gente pode perder algo se a gente não estiver na direção de Deus, e aí vai ser pior ainda. Então nós vamos orar nesse exato momento. Eu quero muito que Deus tire todo o peso espiritual sobre os seus ombros, tudo aquilo que pode estar te afastando de Deus,
E eu quero que você deixe o seu comentário aqui. Escreva assim, ó: eu estou pronto para receber o que Deus tem para mim. Ou então diga assim: Deus falou comigo hoje. Amém? Glória a Deus. Eu quero muito que você feche os seus olhos agora. Nós vamos orar. É um momento muito importante e é um momento onde você tem que concentrar, porque o diabo, ele não quer que você receba a bênção. Eu sei que Deus já falou com você, eu sei que a semente já foi plantada no seu coração, essa semente de fé, mas agora você precisa estar blindado com oração. E no final da oração, por favor, não deixe de compartilhar. Tem muita gente que está hoje vivendo um momento difícil e você pode ser usado nas mãos do Senhor para abençoar essas pessoas. Glória a Deus. Feche os seus olhos então e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer nessa hora, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Teu Espírito Santo ministrou ao nosso coração hoje. E Deus, nós queremos te agradecer, não só pelas portas que se abriram, mas hoje, com o coração cheio de fé, nós queremos te agradecer pelas portas que se fecharam. Obrigado, meu Deus, pelos nãos que o Senhor nos disse, porque eu sei que era para nos livrar de caminhos que não eram teus. Obrigado, Senhor, pelo maná que muitas vezes parou de cair, mas na verdade era o Senhor nos chamando para algo maior e melhor. Ó, Senhor, obrigado também pelo riacho que muitas vezes secou, mas era o Senhor nos dando um empurrão, porque senão a gente ia ficar naquela caverna, naquela depressão, naquele choro o tempo todo. Senhor, eu coloco diante de Ti, meu Pai, a vida do meu irmão e da minha irmã que está me ouvindo agora e muitas vezes está com o coração apertado. Senhor, muitos já não têm prazer na vida mais, Deus. Tem misericórdia, Senhor. A vida é tão preciosa, é tão maravilhosa e muitos ficam pensando em acabar com tudo. Ó Deus, isso acontece porque muitos têm medo do futuro e isso está tirando o sono dessas pessoas, meu Pai. O medo da escassez, o medo de não dar conta, o medo de ficar solteira para sempre, o medo de ficar endividado, de ser abandonado pelos outros. Pai, são tantos medos, Senhor, no coração dos Teus filhos. Tira, Senhor, agora, Pai. Eu repreendo agora todo espírito de medo, toda ansiedade, tudo aquilo que vem paralisando os Teus filhos, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, ó Deus. Abra os olhos espirituais dessa pessoa para que ela veja que o Senhor a ama, que o Senhor não a abandonou. Mostra, meu Deus, que Tu és o Deus, dono do ouro e da prata. O Senhor é aquele que cuida de nós e não existe crise no reino de Deus. Oh, meu Pai, eu oro por aquele que perdeu o emprego e agora se sente inútil. Todo dia ele acorda e já não sabe mais o que fazer. Pai, não deixe os Teus filhos desesperados, ó Deus. Espírito Santo, sopra sobre essa pessoa ideias criativas. Abra portas de negócios, meu Pai. Dá coragem para esse homem e essa mulher empreender, seja na internet, fora da internet. Deus, multiplica os recursos, Pai, na vida do Teu servo e da Tua serva. Pai, que eles possam perseverar, que eles possam acreditar que o Senhor é por eles, meu Deus. Não deixe eles mendigarem o pão, meu Pai, como diz a Tua palavra, mas que o Senhor possa trazer o sustento. Traga também, Senhor, o sustento emocional, cura emocional, meu Pai. Quantas pessoas agora se sentem rejeitadas? Tira também, Senhor, essa mágoa da pessoa que foi abandonada por quem ela mais confiou. Arranca, Senhor, essa raiz de amargura, que essa pessoa possa entender que os homens falham, mas só o Senhor é fiel, só o Senhor nunca falha com a gente. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a perdoar os nossos irmãos, os nossos inimigos. Que o Senhor nos dê um coração igual ao Teu, Jesus, um coração disposto a obedecer. Nós queremos ser fiéis até o fim. Oh, aleluia, Pai, eu Te agradeço por esse momento. E você, meu querido irmão e minha irmã, você que sente que precisa entregar a sua vida a Jesus, se você quer estar com Ele na vida e na morte, se você sabe que Jesus, Ele morreu na cruz pelos seus pecados, se você crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele agora está sentado à direita do Pai, eu quero te convidar a fazer uma oração de entrega. Fale essas palavras que eu vou dizer aqui com toda a sinceridade e faça de todo o seu coração, amém? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Eu creio que o Senhor pagou o preço para que hoje eu seja liberto, eu seja salvo e transformado. Jesus, muito obrigado pelo Teu sacrifício.
eu te peço perdão por todos os meus pecados e eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Ó Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero estar contigo todos os dias, até a eternidade contigo. Em nome de Jesus, amém. Senhor, eu coloco diante de ti, Pai, esta pessoa, este homem e esta mulher que oraram comigo agora. Deus, eu te peço, Pai, que a tua presença, que a maravilhosa paz do Espírito Santo repouse sobre essa pessoa e que ela sinta o teu cuidado, o teu amor, a tua graça. Senhor, e que esta mensagem de hoje, esta oração, possa alcançar milhares e milhares de pessoas e que o teu nome seja glorificado hoje e sempre. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz,
É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.